Goku é um dos personagens mais poderosos entre os shounens mais populares de todos. Um guerreiro que quebrou seus próprios limites inúmeras vezes. Mas e se colocássemos ele frente a frente com os heróis mais poderosos da Marvel? Hoje a gente vai analisar em detalhes o nível de poder do Goku e comparar ele com outros personagens, os heróis do universo Marvel dos quadrinhos. Desde heróis urbanos como Homem-Aranha até verdadeiros monstros pesos pesados como o Hulk. Prepare-se, porque o que vem a seguir é pura insanidade de nível de poder. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje o vídeo vai ser interessante, então espero que vocês gostem. Mas pra começar, antes de sair dizendo que o Goku destruiria todo mundo, ou que os heróis da Marvel são deuses intocáveis e invencíveis, precisamos definir a regra de como essa análise aqui vai funcionar. Primeiro, nós vamos considerar a versão base mais poderosa de cada personagem dentro da linha principal, sem apelar para versões alternativas, versões cósmicas e etc. E vamos analisar força física, velocidade, resistência e poder destrutivo. E no caso dos personagens de HQ, tem uma questão que eu tenho que falar, o famigerado Power Scale, onde basicamente se um personagem urbano lutar contra um peso pesado, os caras vão escalar ele a níveis colossais, próximos ao próprio peso pesado. E nisso daí um herói urbano vira o destruidor de universos, por exemplo. Mas para quem segue o canal há mais tempo, sabe que eu discordo muito desse tipo de análise. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou priorizar feitos concretos, citações e o conceito do personagem, e por último eu posso talvez considerar essas escalas indiretas. Mas enfim, para começar, precisamos entender em que escala de nível de poder o Goku está. Então assim, no arco do Torneio do Poder, ele já estava bem além do nível que ele tinha lá na Batalha dos Deuses, e o que mais tem em Dragon Ball depois desse arco é feito e citação em escala universal e além. E com o instinto superior, o Goku ainda fica mais poderoso, mas o principal, ele fica num nível de velocidade e percepções absurdas, quase impossível dele ser atingido por alguém que não for vastamente superior à velocidade da luz. Papo de sextilhões de vezes a velocidade da luz e etc. Então, com isso estabelecido, vamos pro primeiro personagem que ele enfrentaria, que é o Homem-Aranha. E bom, o amigão da vizinhança é um gênio. Ele é rápido e ele é incrivelmente forte para os padrões humanos. Ele já está em escalas nucleares de força e resistência. E com o sentido aranha, ele pode reagir na velocidade da luz. Mas aqui não tem nem comparação. O Goku literalmente se move em velocidades que o aranha não conseguiria nem perceber. Nesse caso, o confronto acabaria antes mesmo de começar. O que nos leva ao segundo personagem, que é o Wolverine. E essa luta aqui é um pouco mais interessante, porque o fator de cura do Wolverine é bizarro, mas ele não aguentaria o dano em escala planetária. Todo o tecido do corpo dele iria pra vala com uma pancada só, porque na prática, o Logan é fisicamente muito próximo do Homem-Aranha, por exemplo. E o que acaba desequilibrando é o esqueleto de adamantio, que por mais que reduza a capacidade regenerativa dele, aumenta absurdamente o poder destrutivo, já que ele consegue cortar pesos pesados. Então, assim, não tem muito segredo. Por mais que o Logan possivelmente possa cortar o Goku, o único Kamehameha destruiria qualquer chance dele se regenerar, porque rajadas de Ki têm o potencial de atomizar os alvos dele. E o Logan, mesmo que o esqueleto dele sobreviva, se o cérebro dele for danificado e coisa do tipo, ele não regenera. O Ciclope de uma realidade alternativa inclusive deu cabo do Wolverine justamente fazendo isso. Então a próxima personagem é a Capitã Marvel. E aqui tem uma questão interessante. A Capitã Marvel é uma das maiores potências energéticas do universo Marvel, porque ela consegue absorver radiação cósmica, lutar no espaço e pode destruir estrelas inteiras. Mas mesmo assim, o Goku já luta em escalas muito superiores a ela há muito tempo. A diferença principal aqui está na velocidade, porque o domínio de energia da Carol poderia sim fazer ela eventualmente ter condições de ferir o Goku, mas ele transformaria a luta em algo impossível dela acompanhar, porque por mais que ela seja uma personagem cósmica, ironicamente o que mais falta na Capitã Marvel são feitos de velocidade. Então dá sim para acreditar que ela é bem mais rápida do que a velocidade da luz, mas o problema é saber o quão rápida exatamente ela é. Então nessa brincadeira, o Goku, que tem uma potência universal e é muito mais rápido inicialmente, simplesmente dá cabo dela antes dela começar a ficar forte de verdade. O próximo personagem é o Homem de Ferro. E assim, o Tony é genial e ele teria como criar uma armadura anti-Goku ou algo do tipo, mas realisticamente não faz sentido considerar um Homem de Ferro com preparo aqui. É a armadura padrão dele que eu vou considerar. E assim, o Goku é mais poderoso, mas o Tony definitivamente tem velocidade para lutar contra ele. Isso porque armaduras do Homem de Ferro conseguem interceptar o Mjolnir cruzando dimensões. Então, o problema mesmo aqui é o poder destrutivo do Goku. Isso a armadura não teria muito como acompanhar, porque como eu disse antes, nesse vídeo aqui eu tô considerando feitos concretos acima de escala. Então, o Homem de Ferro até teria algumas habilidades, alguns equipamentos específicos que seriam bem úteis,
como por exemplo uma capacidade de projetar um som tão absurdo que estouraria o universo. Isso sim seria algo eficaz contra o Goku, mas a grande questão é que é bem improvável que a luta durasse o suficiente para isso, porque o Homem de Ferro não vai tancar os golpes do Goku. O Goku provavelmente venceria o Homem de Ferro antes dele começar a usar essas questões de equipamentos especiais, digamos assim. Mas eu confesso que aqui ainda é uma questão bem debatível, tá? Mas o próximo personagem faz as coisas mudarem de nível, que é o Surfista Prateado, um ser cósmico com energia quase infinita, e ele manipula matéria, energia e pode até mesmo cruzar dimensões. Contra ele, o Goku enfrentaria talvez a sua primeira luta minimamente equilibrada, no sentido de que é um personagem que tem todos os atributos para conseguir lutar contra ele, não é muito desbalanceado. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele era bem poderoso nos equipamentos, mas a resistência da armadura não era tão alta. A Capitã Marvel tem uma grande absorção de energia, mas até ela chegar num nível cósmico de poder forte o suficiente para dar cabo do Goku, ela demoraria muito e seria derrotada antes. No caso do Surfista Prateado é completamente diferente. Ele já começa no nível de um peso pesado. Então assim, o Goku tem uma vantagem no combate corpo a corpo por causa da habilidade marcial, mas o surfista pode vencer pela versatilidade e pela manipulação energética, entre vários outros poderes. Eu não vou entrar muito nisso, porque os próximos personagens vão deixar meio claro a magnitude de poder que pesos pesados mais poderosos da Marvel têm, então vamos lá. Começando pelo Thor. Ele é um deus e o Mjolnir canaliza energia divina em um nível muito além de uma escala universal. Nós já vimos o Thor rasgando galhos da Yggdrasil e até mesmo revertendo uma engrenagem que englobava a árvore inteira, sendo que jogando muito para baixo e ignorando boa parte da cosmologia da Marvel, a Yggdrasil está interligada com pelo menos 10 universos, entre eles o próprio universo 616, que é o canon da Marvel. Resumidamente, o Thor é uma aberração para os parâmetros de Dragon Ball. Ele é alguém muito além do nível do verso. Outro peso pesado que é interessante citar é o Hulk, e ele fica mais forte quanto mais irritado, e isso é um problema até para o Goku. Em uma luta prolongada, o Hulk poderia alcançar níveis de raiva quase limitados, mas o Ki e a técnica do Goku ainda dão uma vantagem inicial se você considerar que o Hulk está começando num nível de raiva meio baixo, porque aí ele não é tão absurdo normalmente. Ele pode ser ferido por personagens que são bem abaixo dele, mas uma vez que ele ficasse pistola, acabou. O Hulk quebra dimensões como se fosse brincadeira de criança, e a cada nova história que passa, a Marvel dá mais power-ups para ele. Atualmente o Hulk tá mais pra uma entidade cósmica do que pra um peso pesado monstro radioativo. E o último personagem que eu vou citar é o Sentinela. O Bob é outro que tá bem além do patamar do Goku, seja no físico, seja na energia. E pra fechar o caixão aqui, além de tudo, o cara tem uma regeneração absurda e é biluta etérea das ideias. E assim, não que ser maluco seja uma vantagem, mas ele é um personagem de escala cósmica comparável ao Hulk e o Thor, só que ele ainda é maluco, não vai ficar se segurando e não vai brincar. Se o Void assumir, acabou. Não tem essa do Bob ficar nerfado e tudo mais. Ele vai usar poder em escala muito além de universal e vai esmigalhar o Goku o mais rápido que ele puder. No fim das contas, o Goku tá num patamar que poucos personagens da Marvel alcançam livremente, porque é uma escala de pesos pesados mais puxados para um top de linha. Não vai ser qualquer bucha entre os pesos pesados que vão conseguir chegar e se igualar a ele. Ele supera quase todos os heróis, desde urbanos até pesos pesados mais fracos, mas ainda assim, personagens como o Surfista Prateado e o Sentinela estão numa escala ainda maior. Então, pra mim, o Goku pode até chegar perto dos pesos pesados, mas é impossível ele passar disso, se você for considerar o potencial total dos personagens. Porque gente do nível dos 4 últimos que eu citei, tem condições reais de randomizar ele a qualquer momento. Mas e você? Acha que o Goku venceria todos, ou concorda comigo que o limite dele tá bem claro aqui? Deixa sua opinião aí nos comentários e já se inscreve para não perder as próximas análises. Por hoje eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que viram o vídeo até o final, e é isso, até a próxima e tchau!